Eu tinha uns 10 anos quando conheci um garoto muito estranho que parecia ter surgido do nada. A gente acabou ficando super próximo, quase inseparável. Mas depois de mais ou menos um ano, ele simplesmente desapareceu. E eu nunca mais consegui encontrar uma forma de ter contato com ele. E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do Só Pode Ser História. Eu sou a Isa e hoje, terça-feira, tô aqui sozinha comentando a história, mas contando com os comentários de vocês para complementar o que a gente vai ouvir hoje. Gente, eu queria agradecer demais todos os comentários que eu recebo. Eu sou muito, muito ruim, eu preciso melhorar, que eu não respondo ninguém. Perdão, tá? Mas eu leio todos com muito carinho, é muito gostoso de receber, assim, o feedback de vocês. Eu agradeço demais a todos vocês que me ouvem e deixam aí nos comentários. E teve um comentário, se eu não me engano, da minha charada, a Isabela. Que ela perguntou dos bastidores, de como que eu escolho as histórias. E, gente, a verdade é que vai meio assim, aleatório, sabe? Eu dou uma fuçada, eu fico horas e horas no Reddit escolhendo. Eu sempre vejo o título, né? Se me parece interessante, eu escolho. Às vezes, histórias muito curtas também, não tem muito o que comentar, então eu dou uma passada, mas tem muita história legal, curtinha, que talvez valha a pena aí trazer nos próximos. Então é meio aleatório, assim, sabe? Eu não escolho muito. Eu tento variar os assuntos, né? Pra não ficar sempre a mesma coisa. E, aliás, se você tiver alguma sugestão de qualquer assunto que seja, deixa nos comentários que eu com certeza procuro histórias parecidas e venho comentar. E também, se você quer mandar sua história, é só escrever pro e-mail que vai estar na descrição do episódio. Mas é basicamente isso, gente. É assim, vou fuçando, vou vendo e vou escolhendo. Espero que vocês gostem. E se tiverem sugestões, por favor, me manda. E a história de hoje é. De novo, né, gente? Eu não leio a história inteira pra gente ir se surpreendendo juntos. É um título bem grande. E desde que eu escolhi essa história, eu fiquei criando, assim, criando desenrolar na minha cabeça, sabe? Sobre o que pode ser. Eu não sei. É uma história comprida, então pra quem pediu um episódio mais comprido, esse é o nosso momento. Tem 10 páginas de história. E pelo fato de ser uma história muito comprida, eu vou tentar evitar de comentar durante um bloco da história, porque são vários blocos. Então eu vou tentar ler um bloco, comentar, ler outro, comentar, e não ficar interrompendo muito durante a história, porque é uma história muito comprida e eu tenho receio que a gente se perca aí no meio dos comentários. Se tiver algum comentário que eu ache muito necessário, eu paro e faço, mas a ideia é eu ir comentando por blocos, tá? Antes de começar, é importante dizer que essa história contém tópicos de abuso, suicídio e nudez. Então, por favor, se esse é um tópico sensível para você, não assista esse vídeo. Passa e deixa para o próximo, tá bom? Lá, vamos começar. O título é grande e ele é assim: eu tinha uns 10 anos quando conheci um garoto muito estranho que parecia ter surgido do nada. A gente acabou ficando super próximo, quase inseparável. Mas depois de mais ou menos um ano, ele simplesmente desapareceu. E eu nunca mais consegui encontrar uma forma de ter contato com ele. Isso é o título, tá bom? Então você imagina o que eu imaginei com a história, né? Desde que eu escolhi o que eu imaginei até agora. Amigo imaginário, experiências sobrenaturais, não sei. Vamos descobrir juntos. Ela começa assim. Isso vai ser longo, então peço paciência enquanto eu tento explicar tudo. Mas se você preferir, no final tem um resumo. Eu vou ler o resumo no final, tá bom? Eu devia ter uns 10 ou 11 anos quando lembro pela primeira vez do Henrique aparecendo. Era no meio do verão e eu e meus amigos estávamos nadando em um lago, em um dos campos do meu pai. Eu cresci numa cidadezinha rural de fazendeiros, com não mais de 200 habitantes. Todo mundo conhecia todo mundo. Havia duas escolas na cidade, uma só para meninos e outra só para meninas.
Não sei bem o motivo dessa divisão e tenho quase certeza de que hoje elas já se uniram, mas naquela época era assim. Eu, filha da puta, vou interromper e vou fazer meus comentários. Me desculpem. Mas, gente, na minha escola que eu me formei, era assim. Era muitos anos atrás, né? Tipo, antes da minha mãe. Minha mãe também estudou lá. Antes da minha mãe era uma escola só de meninas e uma escola muito próxima a mim era uma escola só de meninos. E hoje é tudo misturado, né? Enfim, vou continuar. Vou contar do jeito que eu lembro, embora um amigo meu que estava lá também se recorde de uma forma um pouco diferente. Nós éramos uns 4 no total, nadando nesse lago que ficava uns 15 minutos de caminhada da minha casa. Já estávamos brincando havia um tempo, quando ouvimos alguém chamando a gente. Olhamos para a beira do lago e vimos um garoto parado lá, completamente nu. Eu corro. Saio correndo, não olho para trás. Assim que percebeu que o vimos, ele gritou perguntando se podia brincar conosco. Pelado, acho que não, né? Ele parecia até a nossa idade, talvez um pouco mais velho, mas não muito. Era muito pálido, branco mesmo. Lembro de ficar impressionado e até meio com inveja dos olhos verdes brilhantes dele. O cabelo era loiro claríssimo, quase branco, comprido até os ombros, tipo do Draco Malfoy, do Harry Potter, né? Eu acho que, bom, se você nunca viu Harry Potter, é um cara loiro. Não ajudei em nada nesse comentário, mas acredito que todo mundo já tenha visto Harry Potter. Olhei para os meus amigos, dissemos que sim, e ele entrou no lago com a gente. O estranho é que nenhum de nós o reconhecia. Isso era muito esquisito, porque naquela cidadezinha todo mundo sabia quem era quem. Gente, mas enquanto isso, o menino peladão? Eu ia ficar um pouquinho receosa de uma pessoa pelada, mas tudo bem. Ele se apresentou como Rick, mas disse que preferia ser chamado de Henrique. Foi assim que passamos a chamá-lo. Lembro que perguntei de onde ele era, mas ele ficava todo sem jeito e nunca dava uma resposta direta. Depois de um tempo brincando no lago, ele parecia divertido, então o convidei para jantar na minha casa. Ele aceitou na hora, animado, e meu amigo perguntou: Você não precisa avisar sua mãe? Henrique respondeu algo como: Ah, ela não vai se importar. Será que o fato dele estar nu e a mãe não se importar não é um caso meio de descaso? Não sei. E lembra que eu falei que ele estava completamente nu? Na verdade, isso não era tão estranho. Gente, mas que cidade é essa que todo mundo fica pelado? Eu tenho quase certeza de que todos nós também estávamos. A gente costumava nadar pelado ali, então não achei esquisito quando ele apareceu daquele jeito. Bom, sem julgamentos da minha parte, mas estranho, né? O que chamou minha atenção foi depois, quando saímos da água, nos secamos e nos vestimos. Henrique não tinha nenhuma roupa para colocar. Achei aquilo muito estranho, mas ele só disse algo como: Ah, devo ter esquecido de trazer. E eu fiquei pensando: como alguém esquece as próprias roupas? Eu não sabia como meus pais reagiriam se eu aparecesse em casa com um garoto nu. Então dei para ele uma cueca minha e uma camisa para vestir. Aquilo ficou marcado como bem estranho para mim. Cara, eu acho que para mim e para todos nós, né? Primeiro, todo mundo nadando pelado. É que eu não sei também, né? Posso ser muito, tipo, menina criada em apartamento fechado, sabe? Eu cresci, infelizmente, em São Paulo, então talvez em cidade seja comum, né? Cidadezinha assim, pequenininha, igual ele tá falando. E ele conta algo da infância dele. Era outra época também, né? Ai, gente, não sei se vocês estão ouvindo minha cachorra latir, desculpa, ela é incontrolável. Mas às vezes, pelo fato de ser uma cidadezinha, talvez não seja tão estranho. É que, assim, pra mim é algo bem incomum, mas, enfim. Meus amigos foram pra casa e Henrique veio comigo. Meu pai logo de cara falou: Cadê as roupas dele? Eu inventei alguma coisa. Acho que falei que elas molharam e deixamos secando no sol. Arrumei uma calça pra ele. Jantamos e lembro que ele comeu 3 ou 4 pratos. Ele era super magro, mais até do que eu, que já era pequeno e magro na época.
Fiquei impressionado com o tanto que ele conseguia comer. Gente, tá me cheirando, eh, não é é maus tratos, né, quando você não dá comida e roupa para o seu filho. Tá me cheirando a maus tratos isso daí, hein. Não sei. Henrique foi super educado e doce com todo mundo. Depois do jantar, a gente foi pro meu quarto e jogamos meu Nintendo 64. Ele nunca tinha visto um antes e ficou maravilhado. Na época, achei que era porque o videogame era velho. Isso era em 2010. Mas minha família era pobre e era tudo que eu tinha. Ficou tarde e perguntei se ele queria dormir lá. Ele ficou muito animado e disse que sim. Ai, gente, eu acho que ele sofre maus tratos dos pais. Puta que pariu. Perguntei para os meus pais, mas sabia que não iam se importar porque estavam bem bêbados. Então a gente continuou jogando até muito tarde. Quando falei que era hora de dormir, eu estava exausto, mas não lembro dele parecer cansado. O Henrique pediu para tomar banho, já que tinha ficado cheio de barro brincando no campo. Enquanto ele estava no banheiro, arrumei a cama e coloquei um filme na TV para vermos antes de dormir. Uns 5 minutos depois, ele voltou completamente nu de novo. Querido. Perguntei: Você veio do banheiro assim? E ele tranquilo: Sim. Não parecia se importar, então, mesmo achando estranho, eu não disse nada. Ele deitou na minha cama, perguntei se queria pijama, mas ele respondeu que não, que estava muito calor. E para ser justo, eu lembro que aquele dia estava mesmo muito quente. Coloquei um filme do Scooby-Doo e ele ficou empolgadíssimo, mas não sabia nada sobre Scooby-Doo. Na hora não achei estranho, mas olhando hoje, eu percebo que ele não conhecia absolutamente nada de cultura pop. E olha que mesmo na nossa cidade atrasada, a gente ainda tinha uma noção básica do que era popular. Gente, tá me dando a impressão de uma criança, né, porque 11 anos, 10, 11 anos, de uma criança completamente rejeitada, assim, sabe? Ai, será que eu vou ficar mal com essa história? No dia seguinte, dormi até tarde e quando eu acordei, Henrique não estava mais lá. Perguntei à minha mãe se ela tinha visto ele e ela disse que ele saiu cedo de manhã, depois que os pais dele ligaram para nossa casa. Menos mal, tem pais aí que se importam com essa criança, né? Até hoje não sei como eles sabiam que ele estava lá, nem como tinham o número. Ele levou um short do meu quarto porque minha mãe não deixou ele sair sem roupas. Fiquei decepcionado por ele ter ido embora sem mim, sem nem se despedir ou deixar alguma forma de contato. Mas alguns dias depois, ele apareceu de novo quando eu e meus amigos estávamos no lago. Dessa vez ele trouxe roupas, mas tenho quase certeza de que era só uma cueca e uma camiseta, sem calças, o que de novo achei estranho. No decorrer do ano seguinte, eu e Henrique ficamos muito próximos. Éramos como irmãos. Nesse tempo, perguntei várias vezes se podia conhecer a casa dele ou a família dele, mas toda vez que tocava nesse assunto, ele ficava desconfortável e mudava de assunto. Eu percebia que ele não queria falar, e para não deixá-lo mal, eu não insistia. Ele me contou apenas que estudava em casa, o que eu achei incrível, porque na minha cabeça isso significava não ter que ir para a escola. A gente ficou cada vez mais próximo. Era como se a gente tivesse se conectado desde o primeiro dia. Ficamos íntimos muito rápido. Eu sentia que podia contar qualquer coisa a ele, e Henrique sempre me apoiava. Ele me ajudou em momentos difíceis e me incentivava a ser uma pessoa melhor. Parecia que ele sempre sabia quando eu estava mal. Por exemplo, quando a minha avó morreu, fui para o campo chorar sozinho porque não queria que minha família me visse assim. E do nada, Henrique apareceu, sentou ao meu lado e disse coisas que me ajudaram muito. Perguntei como ele me encontrou e ele só respondeu que estava dando uma caminhada. Mas não muito tempo depois, ele simplesmente desapareceu. Já fazia um pouco mais de um ano desde o dia que ele surgiu no lago. Foi por volta de setembro, um ano a uns 2, 3 meses depois. Ele nunca mais voltou. Não se despediu, não deixou rastro nenhum. Eu fiquei arrasado, com muita saudade. Passei meses andando pelos campos esperando encontrá-lo. Ficava no lago onde a gente se conheceu, torcendo para que ele aparecesse, mas ele nunca voltou. Até hoje não sei o que aconteceu. Já procurei nas redes sociais, mas sem sucesso.
E como ele nunca falava sobre sua vida, não tenho muitas pistas. Perguntei aos meus pais o que eles lembravam dele. Disseram que achavam estranho, que no começo ficaram desconfiados, principalmente porque ele tinha essa mania de tirar roupa do nada. Mas também disseram que nós dois éramos inseparáveis. Onde eu estava, o Henrique estava também. Eles lembram de como eu fiquei de coração partido quando ele parou de aparecer. Chegaram até a pensar em chamar a polícia, mas nunca fizeram isso. Eu queria que tivessem feito. Sei que é improvável, mas se você estiver lendo isso, Henrique, por favor, me procure. Ai, gente, eu vou me emocionar. Que coisa fofa. Eu adoraria falar com você de novo e ter respostas para todas as coisas estranhas sobre você. Talvez não haja nada de paranormal no Henrique, mas que é estranho, isso é. Bom, eu já me emocionei. Pra quem não me conhece, gente, pra quem não me conhece, ninguém, né? No caso, só vocês que me ouvem, poucas pessoas. Eu sou muito. Eu choro por tudo, tá? Então eu já me emocionei, meu olho já encheu de lágrima. E eu vou ler o resumo, aquele resumo que. Eu não sei se é um homem ou uma mulher que escreve, tá? Então eu vou chamar de OP. A OP, sei lá. Eu vou chamar de OP, tá? Pra não ficar. Pra não ter erro. Eu vou ler o resumo que o Pi diz no começo, tá? Um garoto apareceu do nada na minha cidade pequena. Era meio estranho, não conhecia nada de cultura pop. Nós dois nos tornamos amigos muito próximos, passamos quase todos os dias juntos. Até que depois de cerca de um ano, ele desapareceu. Nunca mais voltou. E eu nunca tive nenhuma forma de contato, porque ele sempre evitava responder perguntas pessoais. Lá. E aqui, antes de eu ir para a primeira atualização, eu vou chutar o que é, porque não tem muito o que comentar, né? Dessa história por enquanto. Eu espero muito que o Henrique não tenha sido, não tenha sofrido maus tratos, assim, né? Cara, tem um nome pro que eu quero falar, que é maus tratos, mas não é exatamente essa palavra. Que quando falta cuidado dos pais, não vai me vir na cabeça agora. Mas eu espero que ele não tenha passado por isso, mas que é muito estranho, né? Primeiro, ele sempre sem roupa. Segundo, ele jantar na casa do amigo, ele dormir lá, não avisar os pais, apesar de que os pais, né, procuraram ele no dia seguinte. Ai, coitado, cara. E eu não entendi também, quando o Pi diz que ele é estranho, eu não entendi se o comportamento dele era estranho ou se só o fato dele aparecer pelado, que é estranho, né? Pelo que eu entendi, é estranho. Por mais que tenha sido algo da época e de uma cidade pequena. Beleza, eles nadavam lá pelados, ok, mas sair do banho peladão, algo estranho. Então não tem muito o que comentar por aqui. Então vou partir para atualização. Tô passando algumas semanas na casa dos meus pais e decidi procurar por qualquer foto minha com o Henrique para que eu pudesse compartilhar aqui. Mas com 7 irmãos mais velhos e um monte de foto de família acumulada, não tenho certeza se vou encontrar alguma coisa. Eu acho que ele tá falando isso porque o pessoal do Reddit deve ter falado: compartilha alguma foto pra ver, né, se a gente consegue te ajudar. Além disso, tá rolando um dia de festa na igreja local para comemorar o fim das aulas de verão. Seguindo a sugestão de um comentário, resolvi participar do café da manhã dos idosos da vila, mesmo que isso significasse acordar às 7 da manhã. Minha ideia era perguntar por lá se alguém se lembrava do Henrique. Prometi que atualizaria esse tópico amanhã, caso conseguisse alguma coisa. Quero aproveitar para agradecer a todo mundo pela ajuda até aqui. Ai, meu Deus do céu, será que ele achou o Henrique? Atualização 2. Perguntei hoje na igreja, mas ninguém parecia se lembrar do Henrique. Comecei a perder um pouco de esperança, mas a notícia de que eu estava procurando por alguém deve ter se espalhado, porque uma senhora, vou chamá-la de Lúcia, veio falar comigo. Eu a conhecia de vista, mas nunca tinha conversado com ela de verdade. Lúcia disse que achava conhecer a tia-avó materna do Henrique. Ela se ofereceu para tentar entrar em contato, para que eu pudesse entrar em contato e ver se essa tia-avó tinha alguma informação sobre ele. Lúcia explicou que se o Henrique realmente fosse da família que ela estava pensando, ele teria morado em uma cabana
a mais ou menos 1 hora e 15 minutos de caminhada da fila principal. Caramba, gente, numa cabana. Segundo ela, a cabana era bem isolada, sem vizinhos por perto. Lúcia não sabe explicar por que a família desapareceu, até porque não é muito próxima dessa tia-avó. Mas mesmo assim, isso me deu um pouco de esperança. Pode ser que eu esteja realmente a um passo mais perto de descobrir o que aconteceu com o Henrique. Vou atualizar assim que eu tiver qualquer novidade. Tô torcendo para que essa tia ainda esteja viva e não tenha mudado de endereço ou telefone. Me desejem sorte. Gente, uma das coisas que eu imaginei dessa história é que esse amigo imaginário do Oupi, esse amigo imaginário do Oupi não, esse amigo do Oupi fosse um amigo imaginário, sabia? Eu pensei por um momento, tipo, pô, será que ele não é um amigo imaginário, que ele não imaginou tudo? Se você me conhece lá do Pode Palpitar, teve algum episódio, perdão, que eu comentei que eu tinha uma amiga imaginária. O nome dela era Gaintin, e eu lembro muito da Gaintin, juro por Deus. Era muito real pra mim. A gente brincava juntas, horrores. E ela era meio eu, assim, meio louco, né? Ela era muito parecida comigo. E eu lembro de brincar com ela. Muito, assim, muito claro na minha cabeça. Então, quando eu li o título, eu falei, bom, talvez seja um amigo imaginário aí, talvez tenha um desenrolar meio tipo, nossa, eu imaginei o tempo inteiro, mas parece que não, né? Porque ele já encontrou a Lúcia, que conhece a tia-avó do Henrique, e os pais também lembram dele, né? Lógico, minha mãe lembra da Gaintin, mas ela não via a Gaintin, né? Enfim. Então, não. Então, essa minha teoria que eu tinha na minha cabeça morre por terra. Não existe amigo imaginário. O Henrique foi uma pessoa real. Ele morava numa cabana. Agora, que tipo de cabana, né? Quando eu li cabana, eu imaginei algo tipo uma tenda, sabe? Não sei. Vou continuar com a terceira atualização. Consegui entrar em contato com a possível tia-avó do Henrique. Vou abreviar para PTA, né? Possível tia-avó. Mas por enquanto sem sucesso. Liguei algumas vezes para o número que a Lúcia me passou, mas ninguém atendeu. Ainda assim, deixei uma mensagem explicando quem sou eu. Mas entrou em contato e não entrou, né? Acho que conseguiu só o número. Também enviei uma carta para o endereço que a Lúcia me deu. Ela deve chegar amanhã ou depois. Espero que essa tia ainda more lá e que eu finalmente consiga algumas respostas. Na carta, expliquei por que eu estava tentando contato e deixei meu número de telefone, caso ela preferisse me ligar em vez de me responder por escrito. Ah, e mais uma coisa. Visitei a cabana onde a Lúcia achava que o Henrique podia ter morado. A cabana está abandonada, caindo aos pedaços. Parece bem provável que ele realmente tenha vivido ali. Mas preciso dizer, o lugar me passou uma sensação muito pesada e assustadora. Então, eu completamente equivocada. Não era uma. O que eu falei que era, gente? Não era uma tenda, né? Acho que era uma cabaninha. Sabe o que eu imagino? Aquelas cabaninhas de filme de madeira? Provavelmente é isso. E passou uma sensação muito pesada e assustadora. Eu tô com muito medo do que o Henrique pode ter vivido, gente. Puta merda. Ai, Deus, eu tô bem tensa. Eu sempre fico tensa, né? Bem louco, mas eu tô bem. Tô um pouquinho ansiosa, assim. Bom, enfim, então até aqui o Pi achou a PTA, né? Que é a possível tia-avó do Henrique. Só que eu pensei que ela morava na vila. Vocês entenderam a mesma coisa que eu? Bom, acho que não, né? Porque a cabana ficava a mais ou menos 1 hora e 15 minutos de caminhada até a vila onde o Henrique morava. Eu entendi que a possível tia-avó do Henrique morava nessa vila, mas parece que não. Porque ele não foi lá perguntar, né? Eu iria até a casa da Lúcia. Da Lúcia, não, desculpa. Da possível tia-avó do Henrique. Vamos lá, eu vou para a quarta atualização. Recebi uma resposta da PTA, possível tia-avó do Henrique. Vou chamá-la de Joana. Alguém sugeriu que eu verificasse se o número dela estava vinculado a algum aplicativo, como o WhatsApp. E estava.
Entrei em contato com a Joana por lá e funcionou. Ela me respondeu relativamente rápido. Ansiosa. Depois que descrevi o Henrique para ela, Joana me disse com bastante confiança que sim, ele era parente dela. E foi aí que as coisas começaram a tomar um rumo mais sombrio. Nossa, gente, eu fui de um sorriso para uma cara fechada em milésimos de segundo. Joana contou que não tem contato com a família do Henrique há muitos anos, mas ainda guarda o número de telefone da irmã mais velha dele. Eu nem sabia que ele tinha irmãos. Joana insinuou que talvez eu não encontrasse o que estava procurando ao falar com essa irmã. Na hora, senti o pior. Parecia que algo realmente tinha acontecido com o Henrique. Ai, não. Mesmo assim, ela me disse que a irmã dele poderia me contar mais. Passou o número e desligou o telefone. Agora estou extremamente ansioso para entrar em contato com essa irmã. Pode ser o fim da busca que carrego comigo há tanto tempo. Mas temo que não seja o fim que eu sempre sonhei. Ai, gente! Prometo atualizar esse tópico assim que tiver alguma novidade. Aí vem uma outra atualização 4 dias depois. Eu não tô comentando, gente, porque eu não quero comentar, porque eu quero saber o que aconteceu. E também não tem muito o que comentar, né? Só torcer pra que não tenha acontecido nada com o Henrique, meu Deus do céu. Bom, atualização 4 dias depois dessa última. Essa é uma atualização do meu post original de alguns dias atrás. No tempo do Reddit, 4 dias já parece uma eternidade, então nem sei se alguém ainda vai se importar em ler isso. Ah, mas vamos. Opa, se vamos. Antes de tudo, eu preciso agradecer a cada um de vocês que me ajudou nesse processo e me deu forças para finalmente encontrar algum tipo de fechamento em relação ao meu melhor amigo da infância e meu primeiro e único amor verdadeiro. Será que eles eram apaixonados de amor? Romântico? Ou será que era só um amor verdadeiro de amigo? Essa jornada foi muito difícil. Passei anos procurando respostas sobre o paradeiro do Henrique. Ai, gente, merda. E infelizmente a notícia não é boa. Lá no fundo, acho que eu sempre temi, e talvez até evitei procurar de verdade, com medo de que o desfecho fosse exatamente esse. Ai, lá vou eu, quer ver? Vou ficar mal, vou chorar. Tô muito tensa. Eu sei que vocês devem estar me odiando agora, falando lê logo essa porra. Mas eu preciso fazer um suspensinho também, tá? Ai, vamos lá, vamos nos preparar e continuar. Com a ajuda de todos aqui e de tantos comentários generosos, consegui chegar até um parente distante do Henrique. E foi essa pessoa que me colocou em contato com a irmã mais velha dele, uma irmã cuja existência eu nem sabia. Para deixar claro, vou chamá-la de Clara. Foi a Clara que me ajudou a entender melhor o Henrique, seu jeito estranho, o motivo de nunca me mostrar a casa onde morava e a razão de seu desaparecimento repentino. Puta merda, velho. Tô muito tensa. Ela contou que tanto ela quanto o Henrique sofreram abuso e negligência nas mãos dos pais. Era negligência que eu queria falar. Era exatamente essa palavra que eu queria falar, negligência, quando falta o cuidado, né? Ai, meu senhor amado. Um homem atormentado por graves problemas de saúde mental e vício em drogas durante a maior parte da vida. Ela tá falando, a pessoa tá falando do pai do Henrique. Ele tinha pavor do mundo exterior e por isso mantinha os filhos escondidos. Segundo Clara, ele acreditava de verdade que o mundo estava prestes a acabar a qualquer momento. Achava que o diabo queria tomar sua mente e seu corpo. E dizia que Jesus havia falado com ele, revelando que a única forma de manter a família salva era isolando todos completamente do resto do mundo. Clara comentou que ele não era fisicamente abusivo com frequência, o que de certa forma era um alívio, mas ainda assim era um ambiente de muito medo e controle. Meu Deus do céu, gente. Durante a infância, Henrique e sua família se mudaram inúmeras vezes. Nunca ficavam muito tempo em um lugar só.
porque o pai acreditava que o diabo logo os encontraria. Muitas dessas mudanças aconteciam de madrugada, sem aviso prévio. Clara não lembra exatamente quando foi que eles saíram da minha cidade, mas isso explica como Henrique apareceu do nada num dia e desapareceu cerca de 15 meses depois. O que mais me doeu foi ouvir que o Henrique faleceu aos 15 anos. Ai, meu Deus. Mais ou menos 2 anos e meio depois de sumir da minha vida. Clara teve dificuldade de entrar em detalhes e eu não quis pressioná-la. Puta merda, gente. Mas ficou claro que ele tirou a própria vida. Ai, gente, eu tô mal. Ela contou que ele falava muito sobre mim e sobre o tempo que passamos juntos. Que tudo que ele queria era voltar a me reencontrar. Mas infelizmente nunca conseguiu. Clara chegou a dizer que acreditava que eu era apenas imaginário. Ela não sabe como ele conseguia sair de casa para me ver, já que o pai costumava mantê-los trancados nos quartos por dias até semanas. Clara ainda disse que guarda os diários do Henrique. Eu me lembro dele escrevendo de vez em quando. Ela se ofereceu para me enviar, o que eu achei de uma generosidade enorme. Ela contou que boa parte dos textos era sobre mim. Ai, meu senhor. Sobre o tempo que vivemos juntos, sobre como ele queria me encontrar de novo para que fugíssemos juntos. Ela nunca acreditou que eu fosse real. Meu senhor amado. Ouvir isso foi incrivelmente difícil. Tô ansioso para ler esses diários, mesmo sabendo que será doloroso. Ela disse que se sente feliz em saber que o Henrique conseguiu impactar a vida de alguém. Puta merda, mano. E eu só conseguia pensar no quanto ele impactou a minha. Eu queria poder dizer a ele, mostrar para todos o quanto ele foi uma pessoa incrível, gentil e linda. Escrever isso agora é difícil demais. No fundo, acho que eu evitava procurar pelo Henrique justamente porque temia que esse fosse o resultado. A Clara me contou muito mais, mas decidi não compartilhar aqui para respeitar a privacidade dela. O mais importante é que ela está segura, longe do pai, e isso me trouxe algum alívio. Mais uma vez, quero agradecer a todos que me ajudaram. Obrigado a cada um que ofereceu apoio emocional. Ai, gente, puta. Calma que eu tô me segurando. Ai, que dó. Henrique, eu te amo. Sinto muito. Ai, não vou conseguir, peraí. Ai, que pesado. Ai, gente, peraí, que eu vou chorar pra variar. Henrique, eu te amo. Sinto muito por não ter conseguido te ajudar, por não ter percebido os sinais de que você estava em perigo. Espero que um dia você possa me perdoar. Puta merda! Caramba, puta merda, eu não esperava chorar não com essa história, porque eu não sabia que a história era assim. Ai, não esperava chorar hoje. Você foi o único verdadeiro amigo que eu já tive. É tão difícil escrever isso. Dói demais pensar que eu poderia ter feito mais. Quero que saiba, Henrique, que você me salvou tantas vezes ao longo da minha vida. Em tantos momentos de desespero, foram as lembranças de você que me ajudaram a seguir em frente. E eu lamento muito não ter estado lá por você da mesma forma que você sempre esteve por mim. Eu te amo tanto, Henrique. Nossa, gente, pelo amor de Deus, pausa. Pausa, pausa, eu não sei nem o que falar. Ai, que merda, eu não queria chorar. Gente, eu não sei nem o que comentar. Ainda tem mais, tá? Atualização, mas eu queria talvez fazer alguns comentários. Não sei do que. Nossa, eu realmente não sei o que comentar. Me emocionou muito essa parte. Sinto muito por não ter conseguido te ajudar. Ai, gente, é muito difícil, assim. Eu imagino que, né, eles com 11 anos, numa época que a gente não fala muito sobre saúde mental, né? Hoje, graças a Deus, a gente fala muito mais sobre isso.
A gente sabe que se trata de uma doença, né? Eu não sei qual seria o diagnóstico do pai dele, talvez paranoia, não sei. Eu não sou médica e não entendo, não tenho know-how pra falar disso, mas por isso que é tão importante a gente dialogar mais sobre doenças mentais e a gente saber que não é frescura, sabe? Depressão não é frescura, não é só, levanta da cama e vai fazer. Isso é muito sério e precisa, de fato, de tratamento, né? De acompanhamento médico. Eu acho que assim, talvez o pai dele é difícil falar. Eu sinto até dificuldade em sentir raiva, sabe? Do pai dele, assim. Eu sei que a gente pode sentir raiva, eu acho que é uma raiva justa, né, pelos abusos que ele sofreu ao longo da vida, mas também é uma pessoa doente, né? É difícil a gente. Até que ponto a pessoa pode ser responsabilizada, sabe? Muito difícil, gente. É um assunto muito, muito, muito difícil. Vocês sabem que eu sempre tento, né, olhar sempre os dois lados. Eu acho que em algum momento de algum episódio, de alguma história muito de filha da puta, que vai ser difícil de eu olhar os dois lados. Eu posso até tentar, né? Mas tem coisas que é muito difícil da gente, sei lá, enxergar pelo ponto de vista da pessoa. Então, é difícil falar do pai dele, né? Mas também tem o lado das crianças, né, que passaram por isso. Da Clara, que é a irmã dele ter tirado, infelizmente, a vida dele. Então, assim, pelo lado do pai, é uma pessoa doente, que precisaria de cuidado, de tratamento, de remédio. Mas, por outro lado, também são crianças inocentes, né, que estão passando, crescendo nesse ambiente destrutivo, assim. Nossa, gente, eu tô com um choro entalado, vocês não têm noção. Eu tô me segurando muito pra não chorar. Então, talvez eu não consiga dar os melhores comentários dessa história, porque é muito difícil. É muito, muito difícil. Então, eu vou pro próximo comentário, que é 8 meses depois desse último que eu acabei de ler. Oi, pessoal. Quase um ano atrás, eu fiz um post aqui no Reddit procurando respostas sobre um amigo de infância que havia desaparecido. O post acabou recebendo bastante atenção e, com a ajuda de muita gente daqui, consegui encontrar parentes desse amigo. Na época, eu usei uma conta diferente, que acabei deletando. Até enviei provas para os moderadores de que eu era realmente o autor, desculpa. Mas excluí aquela conta porque simplesmente não queria mais pensar no que tinha acontecido com o Henrique. Descobrir a verdade foi doloroso demais e por muito tempo eu não consegui lidar com isso. Recentemente, aquele post reapareceu por aqui e eu achei que seria justo trazer uma atualização, contar como eu estou hoje e também como está a Clara. Ainda dói muito pensar no Henrique. Dói lembrar que eu poderia e talvez devesse ter feito mais por ele e que falhei em salvá-lo. É pesado olhar para trás. Eu não tenho muitos amigos e luto contra uma ansiedade forte. E muitas vezes só queria que o Henrique ainda estivesse aqui comigo, meu Deus. A Clara e eu ainda conversamos de vez em quando, mas não tanto quanto eu gostaria. Chegamos a nos encontrar pessoalmente uma vez e foi bom ter esse contato. Espero que postar essa atualização aqui esteja tudo bem. É que tantas pessoas foram tocadas pela história do Henrique que senti que precisava compartilhar. E estou aberto a responder perguntas, caso alguém queira fazer. Gente, eu queria, perdão, tocar num ponto. É que é muito difícil, né? Eu entendo muito a culpa dele, apesar de não haver culpa, né? A gente sabe, é muito difícil uma pessoa com 10, 11 anos conseguir fazer alguma coisa, mas nós mais velhos, a gente tem até a responsabilidade de quando a gente vê alguma situação estranha que não é muito normal, a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? A gente tem que denunciar, ou a gente tem, se você é muito novo, procurar uma pessoa mais velha pra, né? Para trazer essa situação para as autoridades ou para quem quer que seja. Não tô de forma alguma culpando o Pi e colocando a responsabilidade nele, porque
é muito difícil às vezes, né, a gente se posicionar. E ele tinha 10, 11 anos, gente, é uma criança. Não cabe culpa, né? Assim, no meu entendimento, não cabe uma culpa dele. Mas eu acho muito importante, sabe, a gente fazer o que tá ao nosso alcance, né? Como pessoas mais velhas, assim, eu penso. Talvez se a gente vê. Eu não sou mãe, mas assim, se eu tivesse um filho e algum amiguinho tivesse passando por alguma coisa que eu achasse estranha, se um dia eu tiver filho e isso acontecer, eu espero que eu tenha coragem e. Não só a coragem, né? Mas assim, espero que eu tenha a cara de ir e investigar e ir atrás. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de empatia com o próximo, no sentido de, às vezes, se intrometer, sabe? Em algumas coisas que não parecem estar certas. Então, eu acho importante dizer isso. Ai, gente, muito difícil. Eu tô bem impactada com essa história. Eu nem sei muito comentário pra fazer, de verdade. Eu tô. Agora o choro meio que passou, mas eu tava engolindo meu choro real pra continuar lendo. Porque é muito triste, é muito. Nossa, meu Deus, eu não esperava que essa história fosse assim, tá? Eu esperava algo bem tipo. Ai, fiz um melhor amigo. Primeiro que eu. Em uma das minhas hipóteses era de que ele era amigo imaginário. A outra era tipo, ai, sei lá. Meu amigo sumiu e depois eu encontrei. Ai, não sei, gente. Nossa, que triste. Bom, eu vou continuar para a próxima atualização. Esse post acabou recebendo muitas respostas e eu tô tentando responder o máximo que eu consigo. Confesso que não esperava tanta atenção, ainda mais porque ele foi publicado há relativamente pouco tempo. Então, para esclarecer algumas das perguntas que mais me apareceram, sim, estou fazendo terapia. E lá vou eu novamente dizer para você, gente, façam terapia. Façam terapia. Se você está aberto, se você tem um preconceito com terapia, não tenha, tá bom? Façam terapia, é muito importante. Existe terapia pelo SUS. Por favor, façam terapia. Continuando. Comecei há pouco tempo junto com uma medicação, porque já fazia anos que eu sofria com uma ansiedade muito forte. No momento, estou pedindo permissão para Clara antes de compartilhar qualquer trecho dos diários do Henrique. Acho que a decisão final sobre expor ou não esses textos na internet deve ser dela. E não, eu não estou escrevendo um livro sobre ele. Também não é uma promoção de um livro. Acho que alguém comentou, isso é uma promoção de um livro. Se algum dia alguém fosse escrever sobre a vida dele, acredito que deveria ser a Clara. Mas ela não tem interesse em compartilhar essa história. Ela prefere deixar o passado no passado. E, sinceramente, eu não a culpo. O que realmente parte meu coração é ver tantas pessoas comentando que conheceram um Henrique, ou que foram um Henrique. Parece que tantas crianças ainda hoje passam despercebidas, vivendo em silêncio, sofrendo abusos sem que ninguém os ajude. Dói pensar que muitas poderiam estar entre nós agora, mas infelizmente já se foram. Eu acredito que todo mundo tem o direito de ser lembrado, e fico feliz que a história do Henrique tenha marcado tantas pessoas aqui. Peço desculpas também se não respondi a todos os comentários. Alguns foram difíceis demais de ler e responder. Posso repetir 1000 vezes para mim mesmo que não deveria me sentir culpado. E eu sei disso, mas é muito difícil não carregar esse peso. Também é difícil ouvir que eu fiz tudo o que eu podia, quando o Henrique não tá mais aqui. Talvez isso soe triste, ou até ingrato, mas eu sou muito grato por todo o carinho que eu recebi. Só não tenho certeza se realmente mereço tudo isso. Ai, merece, cara. Merece, lógico que merece. Óbvio que merece. Porque também é muito difícil. Nossa, eu nem imagino. Cara, eu nem imagino a vida do Henrique. Eu espero que ele esteja num lugar muito bom e, enfim. Mas também vira um trauma pra pessoa que escreve, né? Vira um trauma também pro Pi, né? De ter tido um amigo tão próximo, um amigo tão, nossa, que compartilhou tanto com ele, que virou o melhor amigo, do nada some e aí do nada você descobre que ele sofreu em silêncio e que ele nunca mais vai poder, né?
Ai, é muito difícil falar sem chorar. Nossa, gente. Que ele nunca mais vai poder ter um contato, né? E eu imagino a dor que seja e a vontade de voltar no tempo, né? Mas era uma criança, né, gente? Não tem como exigir muito também de uma criança, é muito difícil. E também, assim, pensando, ai, pode ser que se ele tivesse feito alguma coisa, super ia dar certo, e enfim. E pode ser que não também, sabe? É muito difícil se apegar a isso, assim. Eu digo o Opig, né, que escreve e compartilha a história. Ai, gente, muito difícil. Eu vou para a última atualização, que é do ano passado, 2 anos depois do post atual. E ela começa assim: Oi, gente, é estranho estar de volta aqui. Ainda mais na minha terceira conta, mas senti que devia compartilhar uma pequena atualização sobre a minha vida e também sobre a da Clara. O curioso é que o dia em que eu criei essa conta foi justamente no aniversário do Henrique. Ai, gente, tô me segurando muito pra não chorar. Juro por Deus. Já se passaram quase 10 anos desde que ele tirou a própria vida. Hoje penso nele menos do que antes, mas ele nunca deixou de estar presente nos meus pensamentos. É até surreal pensar que já se passaram quase 3 anos desde que eu publiquei o primeiro post. Ai, pausa pra eu enxugar as lágrimas. Ai, caramba, cara. Nossa, gente, desculpa. Desculpa por isso, eu não esperava que fosse assim. A Clara e eu ainda conversamos, mas não tanto quanto eu gostaria. No ano passado, nós nos encontramos no aniversário dele, mas esse ano não. E no ano anterior eu nem sabia que era a data do aniversário. Isso foi mais ou menos na época em que eu publiquei a primeira atualização. A Clara tá bem, pelo menos é o que ela me conta, mas nós não temos uma relação muito próxima. Tanto eu quanto a Clara ficamos felizes de ver que esse post mantém a memória do Henrique viva. Ela é muito grata por tanta gente conhecer a história do irmão. Eu até a incentivei a fazer um post por conta própria, mas ela me disse que ter tanta gente olhando para ela seria assustador demais. Eu entendo. E preciso dizer que sou muito grato aos moderadores daqui. Nas poucas vezes em que eu tive contato com eles sempre me pareceram pessoas genuínas e muito gentis. Gente, os moderadores que ele tá falando são os moderadores do Reddit, tá bom? Ao longo dos anos, muitas pessoas já me procuraram para agradecer, dizendo que também foram um Henrique. Acho isso lindo. Espero que muitos continuem compartilhando suas histórias, porque os Henriques merecem ser lembrados. Hoje eu já não acredito mais em vida após a morte. Talvez um dia eu tenha acreditado, mas não agora. O que eu sei é que Henrique foi alguém real em todos os sentidos. Então me conforta saber que pelo menos sua memória continua viva. A Clara não me deu permissão para publicar os diários dele, e na verdade acho que ela fez bem. Seria uma invasão de privacidade grande demais. Aqueles cadernos têm pensamentos muito íntimos, e até eu me senti desconfortável lendo algumas partes. É muito claro que foram escritos por alguém que estava em profunda dor. Ai, gente. E é devastador perceber como, conforme ele crescia, as páginas iam ficando cada vez mais sombrias. Ai, pera que eu tenho que pausar. Ainda me dói pensar que não consegui ajudá-lo da mesma forma que ele me ajudou tantas vezes. Mas existe uma página que sempre vou guardar comigo. Um desenho que o Henrique fez de nós. Ai, gente, peraí. Meu Deus do céu. Ai, desculpa, vocês estão me achando uma ridícula, mas é foda. Puta merda. Um desenho que o Henrique fez de nós dois, com uma única palavra escrita embaixo: amor. Puta que pariu. Gente, puta que pariu. Eu só sei dizer puta que pariu. Meu Deus. Se essa câmera não tivesse ligada, eu ia estar. Vocês não têm ideia de como eu ia estar agora. Eu ia estar soluçando de chorar. Eu tô me segurando muito pra não parecer uma ridícula aqui, né?
Mas, nossa, gente do céu. Vou ler de novo, porque foi muito foda. Mas existe uma página que eu sempre vou guardar comigo. Um desenho que o Henrique fez de nós dois, com uma única palavra escrita embaixo: amor. Senhor Jesus, e aqui acaba essa história do caralho. Nossa, gente, eu tô muito mal. Eu tô muito triste. Eu tô triste. Eu tô triste, mas, sabe, por coincidência, eu já queria ter feito. Eu tava me preparando pra fazer uma história sobre o Setembro Amarelo, né? E curioso que é uma história sobre suicídio. E eu acho muito importante a gente falar sobre saúde mental mais uma vez, gente. Não é brincadeira, não é bobeira, sabe? Tem muita gente que desconsidera, que trata como se fosse, sabe, que fosse besteira e não é. Então, se você tiver passando por dificuldades, por favor, procure um profissional. Por favor, fala com a pessoa que você mais confia. Às vezes são os nossos pais, às vezes é um amigo super próximo, igual o Henrique era, para essa pessoa que escreveu. Não passa por isso sozinho, por favor. Se você quiser me escrever também, eu ajudo da forma que eu puder. Eu acho que nessas horas a gente. Eu sei que é muito. Eu imagino que seja muito difícil. Talvez dar esse primeiro passo para buscar ajuda, mas a gente tem que entender que a gente não tá sozinho. Então, eu acho que quanto mais a gente se apoiar nos outros, mais conforto a gente vai ter de compartilhar essas coisas, sabe? Então, eu me coloco aqui à disposição. Se você passar por isso e você precisa de ajuda, qualquer que seja, o que eu puder, eu vou te ajudar. Não vamos passar por isso sozinho, gente, por favor. É muito difícil passar por essa vida inteira sem a gente nunca ter uma dificuldade, sabe, com a nossa saúde mental. Eu acho impossível. Então, procure uma pessoa que você confia, sabe? Converse com seus pais, com seus amigos. É, Nossa, eu tô muito impactada. É até difícil de falar depois dessa história. Mas procure ajuda profissional, procure pessoas que você confia para compartilhar. Não passe por isso sozinho, por favor. Se quiser me escrever, gente, pode me escrever. Me inscrever, não. Pode me escrever. Eu fico à disposição para ouvir, para achar um caminho juntos aí. É, A gente não pode largar a mão um dos outros, sabe? Nesses momentos, assim. Coitado, o Henrique, talvez assim, na cabeça dele, ele até tenha, dentro do possível, ele até tenha procurado ajuda, sabe? E infelizmente acabou do jeito que acabou. Ah, é muito difícil. Nossa, tô bem. Cara, tô bem impactada real com essa história. E peraí, que eu tinha preparado. Eu vou aqui no meu outro computador. É, eu tinha preparado um pequeno texto, assim, né, pro Setembro Amarelo. Só que eu não me mandei, porque eu ia escolher uma história sobre questões mentais, né? Mas eu não sabia que a história ia se tratar disso. Então vocês vão ver um corte muito brusco mais uma vez. Se não, corte brusco não sou eu. E eu já volto aqui pra ler pra vocês, tá bom? Pera aí, galera. Ui, voltei, gente. Ah, que bom, porque eu consegui dar uma acalmada, porque parecia que eu tinha uma batata aqui no pescoço, na garganta, no caso, né? E aí, eu tinha preparado. Ai, perdão, hoje eu tô meio. Vocês estão percebendo? Eu tinha preparado um, um textinho sobre o Setembro Amarelo, e que bom que eu consegui trazer. Não esperava que fosse hoje, mas que bom que eu consegui trazer. Então, eu vou ler tudo pra gente entender, tá bom? Setembro Amarelo é uma campanha mundial de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Ele acontece desde 2015. Gente, olha o quanto isso é recente, infelizmente, né? Pra gente conseguir falar sobre. Organizado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina. O objetivo é quebrar o tabu, incentivar o diálogo sobre a saúde mental e mostrar que pedir ajuda não é fraqueza. E aí, gente, eu vou ler o que eu tinha preparado para um futuro episódio dentro desse mês
E aí eu vou ler mesmo, eu ia meio que dar uma decorada, sabe? Pra fazer, ficar mais natural, mas não tive tempo, porque não esperava que a história fosse sobre isso. Então, e que bizarro, né? Porque quando eu vi, eu coloquei lá o trigger warning. Ai, nossa, que bilíngue. O aviso de tópicos sobre suicídio, mas eu não imaginava que ia dar o que deu. De qualquer forma, eu vou ler. Esse é o mês da conscientização sobre a prevenção do suicídio, uma campanha que existe para lembrar que a vida importa e que ninguém precisa enfrentar a dor sozinho. Muita gente ainda tem medo de falar sobre o assunto, mas conversar abertamente é uma das formas mais importantes de prevenir. Prestar atenção a sinais como isolamento, mudanças bruscas de comportamento, frases sobre morte ou falta de sentido pode ajudar a identificar quem está sofrendo. Se alguém próximo abrir o coração, o melhor que você pode fazer é ouvir sem julgar e incentivar essa pessoa a buscar ajuda. E se você mesmo está passando por um momento difícil, lembre-se, existe apoio. No Brasil, você pode ligar para o 188 do Centro de Valorização da Vida. É gratuito, funciona 24 horas e sempre tem alguém pronto para te ouvir. Também dá para acessar o site cvv.org.br para conversar por chat. Além disso, procure atendimento em unidades de saúde, CAPS ou profissionais de saúde mental. Eu sei que às vezes parece que não existe saída, mas existe. Existe tratamento, existe acolhimento, existe vida depois da dor. Então, gente, por favor, se você sente que você está passando por isso, converse com pessoas que você confia, procure ajuda profissional. Não vamos se fechar, por favor, tá? Vamos se ajudar. Eu me coloco à disposição para te ouvir e te ajudar da forma que eu conseguir. E é isso, gente. Eu ainda tô com muita vontade de chorar do Henrique. Foi bem foda. O final pra mim foi muito difícil, que tinha um desenho dos dois e embaixo amor, sabe? Muito, muito difícil, cara. Nossa, uma história muito difícil. Eu peço desculpa se você não esperava é, esse tipo de história, mas eu também acho muito importante a gente falar sobre isso, a gente normalizar cada vez mais assuntos como saúde mental e enfim. E acho que, gente, acho que meio que por hoje é só mesmo. Eu vou sair daqui, eu vou chorar horrores, tudo que eu tô segurando. Desculpa se eu dei uma exagerada no choro, é porque eu sou assim mesmo, tá? Eu choro mesmo. Aí quem me conhece sabe que eu super choro e eu choro mesmo pra tudo na vida. É, é isso, pessoal. Se você tá passando por dificuldades, de novo, eu vou repetir mais uma vez, procure ajuda, converse com pessoas que você confia. E para o que precisar, eu tô aqui de coração mesmo. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Eu peço, por favor, para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, se você estiver me vendo pelo YouTube. Se você me vê pelo Spotify ou por qualquer plataforma de áudio, dá a sua curtida aí, deixa a sua nota pro podcast. Siga as redes sociais, também me ajudam muito. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Nas redes sociais, gente, TikTok e Instagram, eu posto histórias. Eu tava postando todo dia, mas tá sendo um pouquinho difícil de acompanhar. Mas eu posto histórias pelo menos 3 vezes por semana. É só histórias sem comentários, histórias curtinhas. Então, vale a pena também dar uma olhada por lá, ouvir umas histórias aleatórias, curtinhas, pra passar o dia mais rápido, pra gente se distrair. E acho que é isso, pessoal. Se você quer mandar sua história, é só mandar pro e-mail que tá na descrição do episódio, tá bom? É só pode ser história@gmail.com. Fica tranquilo que essa história vai ser anônima, eu mudo nomes, datas, idades, lugares, o que você precisar. Ah, e é isso. Eu espero que vocês sintam o meu abraço apertado em todos vocês, porque a história, acho que a gente precisa de um abraço, então sinta o meu abraço daí. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ficado até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Ah, agora eu pensei que eu podia ter colocado essa luz amarela, né? Pra bater com o Setembro Amarelo, mas enfim, é isso. Beijo!